No verão de 2013, decidi que era hora de caçar coiotes por suas peles valiosas. Peguei meu AR-15 básico, que comprei por um preço baixo. Gosto do jeito como um AK é carregado, então peguei um ponto de fixação para colocar no cano. Cinguei-o no meu lado direito, ao redor do meu pescoço, como uma bolsa mensageiro, e subi com meu ATV para uma cabana na montanha. Ao chegar, peguei a chave do meu ATV e comecei a olhar ao redor. Tenho jogado restos de esquilos e coelhos na mata para atrair predadores. Checando minha isca, descobri que tudo havia sumido e um sentimento estranho persistiu. O cara que mora na montanha logo abaixo da estrada tinha saído com seu carro justo quando decidi olhar ao redor na mata. Toda vez que me movia, tinha a sensação de ouvir outro passo se arrastando pela grama e arbustos. Vi uma coisa em forma de figura de pau a certa distância, um pouco abaixo da colina em relação a mim, e meio que acenei para ela. Ela se escondeu atrás de uma árvore. Pensei ok, adeus, e voltei para a cabana, decidindo apenas sentar e beber por um tempo. Comecei a ouvir uivos de coiote e coisas assim ao longe, então peguei minha arma pronta para atirar em alguns tolos. Sentei no alpendre com as luzes apagadas, mas nada passou. Então, os uivos se transformaram em um grito distante de me ajuda. Olhei para a casa do vizinho e as luzes estavam apagadas. Não me dei conta de que ele tinha ido embora, então levantei e ouvi me ajuda, me ajuda. Pensei, oh Deus, ele quebrou a perna e está preso na mata com coiotes ou algo assim. Me aproximei o suficiente na mata para perceber que estava em uma trilha de ATV e decidi pegar o meu e minha AR e dirigir na direção da pessoa que pedia socorro. Quando cheguei a uma curva em forma de U no caminho, sem frear, apenas desci nela. Ouvi algo bem na minha frente na trilha gritar me ajuda e fiquei aterrorizado, tentando virar. Acabei virando meu ATV e não consigo realmente lembrar, mas desmaiei por um minuto e acordei debaixo do ATV, com ele em cima de mim. Fiquei parado e esperei meus olhos se ajustarem antes de sentir em volta. Minha perna esquerda estava presa embaixo do ATV e tentei empurrar, mas não consegui soltá-la. Parecia que tinha ficado 45 quilos mais pesado em alguns segundos. A alça ao redor do meu pescoço me lembrou que ainda tinha um rifle. Arrastei-o até mim, percebendo que meu braço estava sangrando. Enquanto isso, verifiquei a arma, o guarda-mão estava danificado e a coronha estava rachada, mas parecia funcional. Tenho 30 balas para me manter seguro até a noite acabar ou alguém me encontrar. Sentei e escutei atentamente os sons da floresta antes de ouvir algo se movendo na grama. O silêncio é tudo, está completamente quieto, e não acho que já senti tanto medo quanto neste momento. Ouvi algo se arrastando, me ajuda, me ajuda. Não sabia se deveria responder ou apenas ficar em silêncio. O som se aproximou e algo apareceu sobre o ATV, como se você tivesse caído em um bar e o barman olhasse para você estranho. Essa coisa parecia ter 2,7 metros de altura, congelada. Mexi meus dedos, alcançando minha arma, trouxe-a para o meu ombro e a apontei para o que quer que fosse aquilo. Não queria olhar, porque sentia tanto medo. Me ajuda, ouvi novamente. Ouvi-a subindo sobre o ATV. Olhei para longe, mas algo agarrou meu rosto. Minha mente ficou completamente em branco, procurando o gatilho, mas não consegui encontrá-lo. Lentamente, moveu minha cabeça e eu estava cara a cara com aquilo. Parecia como quase todo mundo descreve, um Gollum que havia feito crack, com o rosto cortado, bochechas afundadas e olhos profundos. Até hoje, nunca senti um cheiro tão ruim quanto o hálito daquela coisa. Senti o protetor de flash do meu AR bater em algo e lembrei que o estava apontando para aquilo. Meu cérebro reiniciou e gritei o mais alto que pude. Ela gritou de volta. Comecei a puxar o gatilho o mais rápido que pude, a arma disparando e meus ouvidos começaram a zumbir. Ela agarrou meu cabelo e começou a bater minha cabeça no chão o mais rápido que pôde, ainda puxando o gatilho o mais rápido que pude. Ela arrancou a arma da minha mão e começou a me bater com ela, ainda gritando o mais alto que pôde, enquanto me batia com a minha própria arma. Luzes começaram a piscar pela mata e eu estava prestes a desmaiar quando ouvi algo mais alto do que os gritos. Juro que vi a cabeça daquela coisa voar. Deixei cair minha arma a 3 metros de mim e a luz estava se aproximando. Não sabia se estava morrendo ou sendo salvo. Alguém começou a gritar meu nome, dizendo para eu aguentar.
Algo puxava meu braço. Olhei e era o cara que morava na rua, com um enorme revólver, um Magnum Rissart BFR. Naquele momento, simplesmente apaguei e acordei em um hospital com um monte de pontos na cabeça. Quando finalmente saí, perguntei ao meu vizinho o que ele viu naquela noite e ele apenas respondeu: um urso, eles são comuns por aqui. Não estou totalmente convencido de que quase fui espancado até a morte com a minha própria arma por um urso. Foi por volta de novembro do ano passado. Eu acabara de me mudar para o estado de Washington e, sendo novato na região, gostava de florestas. Alguns amigos meus, que eram grandes entusiastas de bosques, decidiram me levar para um local isolado. Pensei, por que não? Precisava de um tempo longe do trabalho de qualquer maneira. Consegui folga no final de semana, arrumei minha mochila, limpei o rifle e segui para a casa do meu amigo. Acabamos indo para uma floresta a cerca de 25 ou 30 milhas da fronteira com o Canadá, um lugar que parecia se estender infinitamente. Eu estava curtindo bastante, já que meu estado natal não tinha nada parecido com aquilo. Éramos 6 e tínhamos 2 cachorros, um labrador e um rottweiler. Cada pessoa também tinha um rifle de caça ou uma espingarda, além de uma pistola, exceto eu. Estacionamos nossos carros em uma estradinha de terra usada por guardas florestais ou pela patrulha de fronteira e caminhamos cerca de 4 milhas mata adentro. Já estava começando a escurecer quando decidimos acender uma fogueira imediatamente para montar as barracas. 2 do grupo e um dos cachorros foram buscar lenha, enquanto o restante de nós começou a montar as barracas. Era uma daquelas enormes, para 6 a 8 pessoas. Novembro é frio lá em cima, mas montamos a barraca em uns 15 minutos e o trio ainda não havia voltado. Dissemos deixa pra lá e começamos uma fogueira com alguns galhos ao redor do acampamento. Começamos a ouvir barulhos altos de algo se aproximando, como se alguém estivesse correndo feito louco. Os 2 caras apareceram ofegantes, e o cachorro não estava em lugar nenhum. Começaram a falar sobre terem visto um dos outros caras na floresta agindo de forma estranha, então tentaram se aproximar, mas toda vez que chegavam perto, ele se afastava. Disseram que, em certo momento, ele simplesmente desapareceu e depois reapareceu a menos de 3 metros deles. Também mencionaram um cheiro horrível de carne estragada e leite azedo que apareceu ao redor deles. Tentaram perguntar o que estava acontecendo, mas não houve resposta. Aparentemente, ele simplesmente saiu correndo pela floresta, e o cachorro foi atrás dele latindo sem parar. Logo perderam os 2, o cara e o cachorro, e o cheiro começou a desaparecer também. Ao longe, ouviram um grito estranho, seguido por um uivo de cachorro muito alto. Então o cheiro voltou com força, desta vez acompanhado do que descreveram como risadas loucas. Eles saíram de lá de volta para o acampamento e ficaram muito bravos com o cara. No entanto, todos nós que estávamos lá garantimos que o cara era quem dizia ser. Logo, todos ficamos estranhados, mas ainda achávamos que era uma brincadeira muito elaborada e estranha. Eu disse isso e fui xingado, e então jogaram na minha cara: onde diabos está o cachorro? Ponto para eles. Nesse momento, o sol já estava se pondo, então aumentamos a fogueira e pegamos algumas lanternas Coleman. Nos aglomeramos em volta do fogo, comendo rações de combate, e nossas armas estavam à mão. Cerca de 15 minutos após escurecer, o outro cachorro, o rottweiler, ficou alerta e começou a rosnar, e quero dizer, rosnar muito agressivamente. O cheiro voltou e os caras estavam certos sobre ele, já que eu já tinha sentido o cheiro de carcaças de cervos estragados que estavam mais frescas que isso. Começou um gemido estranho e dava para ouvir galhos e folhas se quebrando ao redor do perímetro do nosso acampamento. O anópio se intensificou ao redor e o cachorro ficou fora de si. Então, um dos caras com uma espingarda, o Greg, se levantou e disparou 3 vezes com chumbo grosso aleatoriamente para a floresta. Um grito infernal veio da floresta e se afastou rapidamente, e o cheiro também se dissipou. Esperamos cerca de 1 hora e decidimos tentar dormir, com 2 pessoas de guarda o tempo todo. A primeira vigília foi eu e outro cara, o Victor, e o cachorro estava de boa perto do fogo também. 2 horas se passaram sem nada acontecer, então acordamos o Greg e o Tom para assumirem a próxima vigília. Depois de um tempo dormindo, acordei com aquele cheiro e o Greg gritando:
Levantamos e fomos para fora, e o Greg estava olhando em volta da beirada da floresta com uma lanterna, chamando pelo nome do Tom. Perguntei o que tinha acontecido. Eles estavam sentados ali quando ouviram um dos caras de antes chamando da floresta. O cachorro começou a rosnar e correu para lá, e o Tom foi atrás do cachorro por entre alguns arbustos. Ele o perdeu de vista e foi atrás. O Greg estava chamando por ele quando ouviu o Tom começar a dizer algo antes de ser interrompido. Não posso deixá-lo lá fora, disse. Então todos nós vestimos algo, pegamos uma lanterna ou holofote para cada um, nossas armas e saímos. Nesse momento, o cheiro estava por toda parte e a maioria de nós estava bastante enjoada, mas continuamos porque queríamos encontrar o Tom. Encontramos algumas pegadas dele, mas perdemos o rastro quando elas simplesmente pararam. Literalmente, não havia outras pegadas depois de um tempo, nem indicando o caminho de volta por onde ele veio. Um dos caras na parte de trás estava iluminando com a lanterna e meio que parou e fez um barulho estranho. Começou a gritar: seu idiota, estávamos preocupados demais com você. O resto do grupo foi ver e lá estava o Tom, a uns 6 metros de distância, mas ele estava de um jeito muito errado. Tudo bem, amigo? Precisa de ajuda? Ele só ficou lá, impassível, e assentiu lentamente com a cabeça. Alguns de nós se aproximaram e colocaram o braço em volta dos ombros dele para apoiá-lo. Notamos que ele estava rígido e o cara nem tinha ficado lá por um dia inteiro ainda. Rimos da situação, menos ele, e achamos que talvez ele tivesse caído e batido a cabeça ou algo assim. De volta ao acampamento, tentamos deitá-lo, mas ele simplesmente se recusou, então deixamos ele ficar do lado de fora, perto do fogo. Alguns de nós foram dormir, mas o Greg, o Vic e eu decidimos ficar de olho nele. Observando-o, ele fazia uns espasmos musculares esquisitos de vez em quando, coisas bem assustadoras. Pensamos que poderia ser algo sério. Ele estava na maioria das vezes calado e demorava para responder as coisas, exceto quando se tratava de comida. Damos a ele uma MRE e ele só comeu a carne. Não demos muita importância e então ele se levantou e começou a se mover de um jeito estranho, olhando para a floresta. Ele nos perguntou se queríamos ir com ele para a floresta buscar lenha, apesar de estar completamente escuro, além do fogo, e de termos uma grande pilha de lenha que coletamos na volta. Ele fez algo parecido com um gesto de ombros antes de andar de forma estranha para a floresta. Nesse ponto, estávamos em alerta e não tentamos detê-lo. O Greg se levantou alguns minutos depois para entrar na barraca pegar algo, então eu estava do lado de fora com o Vic quando o cheiro atingiu meu nariz como um peso e eu engasguei. Comecei a ouvir uma espécie de murmúrio e risada. Nunca fiquei tão assustado na minha vida, e dava para perceber que o Vic estava sentindo o mesmo. O Greg saiu a tempo de ouvir bem e então entrou para acordar todo mundo. Ele congelou na entrada da barraca e começou a xingar, o que acordou todos. Não sabia por que ele estava xingando, mas funcionou. Quando todos estavam acordados, ele fez a contagem e deu para ver que ele ficou branco. O que foi, cara? Aparentemente, enquanto ele estava dentro, fez uma rápida contagem e havia 4 corpos lá dentro. Alguém ou algo tinha estado na nossa barraca sem percebermos que tinha entrado. Nós piramos naquele momento e todos começaram a perguntar onde estava o Tom. Nesse momento, o murmúrio aumentou e dava para ouvir um monte de besteiras se movendo pela floresta. Ouvimos a voz do Tom nos chamando da floresta para ajudá-lo, mas estava tudo errado e, de vez em quando, ele começava a rir. Aumentamos o fogo e ficamos ao redor com todas as lanternas acesas e as armas à mão até o sol começar a nascer. Assim que deu para ver, apagamos o fogo, arrumamos nossas coisas e fomos para os veículos. Começamos a ouvir as risadas e o cheiro voltou, e simplesmente saímos de lá de volta para o carro. Chegamos lá e tinha arranhões por todos os lados, a maioria das janelas estava quebrada e os bancos estavam destruídos. Só precisávamos que eles funcionassem, então jogamos as chaves na ignição e ouvimos o doce e glorioso som de um motor de combustão interna funcionando. Pegamos nossas coisas, entramos e saímos de lá rapidamente. Não falamos sobre isso por alguns meses, e a maioria de nós nem admitiu o que aconteceu. Um dos caras conosco nos disse depois que viu o Tom na beira da floresta nos olhando enquanto saíamos, e aparentemente ele tinha um sorriso muito sinistro no rosto. Acredito nele. Sei que nunca mais irei acampar tão longe sem pelo menos muito mais do que 6 pessoas.
mas acredito que foi meu primeiro encontro com os Skinwalkers. Tenho 21 anos e sou um universitário de Connecticut. Moro em uma área semi-rural, cerca de 20 minutos do supermercado mais próximo e de restaurantes fast food. Estudo em Washington DC, não na parte agradável, mas na região onde usuários de substâncias são um problema e a presença policial é mais reconfortante do que problemática. Já vi algumas coisas ao longo da minha vida. É bom mencionar que não sou um monstro glândular, tenho 1,85 metros e 109 kg, a maior parte é músculo, mas admito que poderia perder uns 7 kg. Adoro fumar, beber e comer, me processe. E sendo um bom aluno, escolhi um curso de verdade, contabilidade. Fiz estágio em uma empresa de relações públicas de porte médio fazendo trabalhos de contabilidade e ganhando $20 por hora. A faculdade é cara, então faço entregas de pizzas à noite depois do expediente. É uma pizzaria barata com uma área de entrega absurdamente grande, cerca de 20 minutos da minha casa e 5 minutos da praia. Meu lugar fica ao norte dali e entregamos provavelmente mais 50 minutos adiante da minha casa. Na verdade, estou digitando isso no trabalho, entre a análise minuciosa dos contratos dos clientes para garantir que cobremos cada centavo devido, pois eles tentam nos passar para trás. Bom, quanto mais ao norte você vai a partir da pizzaria, mais rural o lugar fica. Trabalho até o fechamento, por volta das 9h45 da noite. Estou nos fundos dobrando caixas de pizza como um bom menino quando a atendente volta com um pedido de entrega. Ela me diz que o cliente parecia estranho ao telefone, como se estivesse falando através de um ventilador ou com as mãos na frente da boca, e que estava meio engasgando. Minha experiência em Washington DC imediatamente me faz pensar em algum usuário, se é que me entende, embora por aqui seja muito mais provável ser algum viciado em bem. Automaticamente presumindo que algum tipo de interação estranha ocorrerá, olho o endereço. É basicamente no meio do nada. Fico um pouco chateado, pois não quero dirigir até lá, mas dane-se. Além disso, é o pedido mais estranho que já vi. O cara pediu uma pizza grande com anchovas, carne moída, presunto, linguiça, pepperoni, etc. Literalmente, $15 a mais em extras na pizza. Vou perguntar à atendente se está correto, e ela diz que acha que sim, mas não conseguiu entender direito. Ela tem uns 16 anos, então relevo, talvez estivesse distraída enquanto atendia. Vou ligar para confirmar. Disco o número e toca 5, 10, 20, 30 vezes, mas ninguém atende. Desligo e tento de novo. Desta vez, a ligação vai direto para o número discado, não tem caixa postal configurada. Adeus. Bem, meu gerente decide apenas fazer a pizza conforme pedido e ver o que acontece. Saio para entregar outra pizza para um cara absurdamente grande e um casal que me convidou para tomar algo, mas não bebo nem fumo quando estou trabalhando. Esperava que, quando voltasse, alguém já tivesse feito a entrega daquela pizza, mas, surpresa, ninguém fez, e era minha vez novamente. A contragosto, pego a pizza e entro no carro. Coloco o endereço no meu celular, em uma rua lateral ao lado de um parque chamado pelos locais de Espaço Aberto, que apesar do nome, é na verdade um terreno de cerca de 200 hectares de puro bosque. Fica a uns 25 minutos, praticamente no limite da nossa área de entrega. Coloco uma música eletrônica e acelero meu carro turbinado enquanto sigo para essa rua. Se você não é de uma área rural, é difícil explicar o inverno no bosque. É assustador. Nunca um único som, a menos que seja algo maior que um gato andando por ali. É só você e um silêncio completo. Finalmente, chego ao endereço. Há algumas casas na rua, mas estão espaçadas em cerca de 5 hectares cada uma. Procuro o número 1134, passo pelo 1130, então um trecho longo da estrada sem nada, e depois começa em 1144. Que diabos? Só quero resolver isso e fazer a próxima entrega sem ser atacado por algum maluco por causa de uma pizza. Tento ligar para o número deles novamente, toca e para de tocar. Espera aí, alguém atendeu, mas não há voz, só um zumbido ou um ruído. Conectou no sistema de som do meu carro e está ficando mais alto até que desligo porque não quero estragar meus alto-falantes. Os vidros já estão embaçando nesse ponto. Estou parado entre duas dessas casas quando abro os vidros e sou atingido por um cheiro de lixo em decomposição,
como dirigir por Newark, Nova Jersey. É nojento. Coloco o carro em primeira marcha e começo a ir em direção à próxima casa tentando escapar do cheiro. No final da entrada, tem um poste com uma luz em cima. O plano era entrar nesta casa, bater na porta e perguntar se talvez me deram um número errado pelo telefone. Isso faria sentido para esse tipo de pessoa. Estou a uns 30 metros de distância quando vejo alguém sair da escuridão e entrar na luz lá embaixo na entrada. Suspiro, graças a Deus é o cara que fez o pedido. Esperava que o cara estivesse todo descontrolado, se inclinando, agindo completamente fora de si, mas na verdade ele está bem calmo. Para o carro a uns 3 metros dele. Ele está usando um casaco preto grande que parece 3 vezes maior do que ele, mesmo que tenha 5 anos a mais que eu. Não olho diretamente para ele no começo, pego a pizza e saio do carro. Depois pego o comprovante e troco, se ele pagar em dinheiro. Digo, ei, senhor, desculpe pelo espere todas as ligações. A entrega é bem longe. Não há resposta dele. Percebo que deveria estar observando considerando os sinais vermelhos e o cheiro está extremamente forte, mas sei que não é dia de lixo. Coloco a pizza no teto do meu carro e ele está parado lá, do outro lado, embaixo da luz. Finalmente, presto atenção suficiente para olhar bem para ele. O cara é basicamente um gigante, não está usando sapatos e está com calças rasgadas e manchadas por toda parte. Tento olhar para o rosto dele, e os olhos parecem afundados. Não consigo nem ver as pupilas de verdade com a luz daqui, é como se fossem apenas crateras negras. Estou ficando muito desconfortável nesse ponto porque o cara não se moveu nem disse uma palavra. Para o processo e o encaro, ele me encara de volta com esses olhos esquisitos. A cabeça dele está meio balançando para os lados, mas não de maneira fluida, como uma porta de carro que para no meio e depois você empurra até abrir completamente. Fico assistindo a cabeça dele fazer isso sem nenhum padrão por cerca de 10 segundos. Estou começando a ficar mais inquieto com o cheiro, os movimentos da cabeça e os olhos. Ele continuava me ignorando completamente. Eu fiquei paralisado, e ele também, sem desviar o olhar. Tirei o celular do bolso e segurei na altura do telhado para poder olhar para o cara e para o meu telefone ao mesmo tempo. A curiosidade transbordando, decidi conferir as chamadas recentes no meu celular e rediscar o número dele. O telefone começa a tocar, mas não ouço em nenhum lugar. Espere um segundo, eu o ouço. Está vindo do silêncio da floresta. Consigo ouvir um som distante de um celular tocando, cerca de 50 metros de distância na mata, e estou me culpando nesse ponto, quase me descontrolando. O cara está lá parado, ainda fazendo aquela coisa com a cabeça, mas juro por Deus que o vejo sorrindo. Finalmente, reúno coragem para falar, você pode, por favor, vir pegar isso? Acho que você pode ter deixado cair o seu celular ou algo assim quando estava escondendo um corpo ou o que quer que seja na floresta. Ri nervosamente, ainda pensando que talvez esse cara tenha exagerado nas pílulas prescritas. Vejo a boca dele se abrir, a cabeça ainda balançando, os pés firmes no chão. Ele emite um tipo de grunhido gutural baixo e rápido, depois um grunhido alto e depois um baixo, e são meio suaves, como alguém limpando a garganta. Nesse ponto, estou pronto para correr para o banco do motorista se for preciso. E, no momento em que vou rediscar aquele telefone novamente, ouço ele falando, aquele telefone não é meu. A pausa entre o telefone não é e meu foi muito longa. Telefone não é soou literalmente como uma palavra só, meu soou uma oitava mais alta. Minha mente está em DEFCON 5, em modo de pânico total. Meus joelhos estão fracos e estou prestes a desmaiar. Empurro a pizza para o lado oposto do telhado, longe de mim, e finalmente consigo dizer, cara, você está me assustando. Tenho uma arma e menos de $20 comigo, só pegue isso para que eu possa ir embora. Quando digo isso, a cabeça dele para de se mover, os olhos escuros queimando um buraco em mim, e ele abre a boca novamente. Era. Sua voz me deixa atônito. Era dele. O telefone era dele. O cara começa a se aproximar do meu carro, não dá um passo, mas como se desse um enorme espasmo muscular que o impulsiona para frente. Era dele, ele repete. Estou à beira das lágrimas nesse ponto. O cara dá outro salto, agora mais perto do carro.
O telefone não é mais dele, murmuro incoerentemente. Então me reúno e grito: vou chamar a polícia se você não sair daqui. Vejo esse cara sorrir com aquele sorriso assustador e, sem mover a boca, ouço ele dizendo em uma voz completamente diferente, uma voz que nunca ouvi antes: vá embora, pare de me seguir, vou chamar a polícia. Em um grande movimento brusco, a coisa pega a pizza do telhado e coloca algumas moedas redondas que identifico mais tarde como sendo moedas de 25 centavos. Elas estão rodeadas por um líquido escuro que se espalha pelo telhado. Nem penso, apenas entro no carro e saio em disparada pela estrada. Deixo até a embalagem da pizza para trás. Não fecho direito a porta, só saio dirigindo a uns 130 km por hora por uns 600 metros e depois faço um retorno porque não quero ficar ainda mais perdido com aquele psicopata por perto. Passo pela área onde estive e ele sumiu. Finalmente chego ao fim da estrada e há um sinal de pare para me fundir com a estrada principal. Olho para a direita para ter certeza de que está tudo livre, então olho para a esquerda. O rosto daquela coisa está a 30 centímetros do meu. Dou um ataque cardíaco tático e saio em disparada pela estrada. Finalmente chego de volta à pizzaria, tremendo muito. Fumo apenas para me acalmar, o que nunca faço quando estou trabalhando. Entro pela porta da frente da pizzaria. Aquele cara na casa aberta acabou de ligar de volta. Ele disse que você esqueceu alguma comida, mas ele só pediu a pizza, né? Ele quer que você volte, diz a atendente. Começo a chorar. Olho para o meu celular, que foi jogado pelo carro enquanto eu dirigia. Há 14 ligações perdidas desse número, todas as mensagens de voz estão vazias, exceto a última. Tudo que consigo ouvir é uma respiração ofegante e aqueles sons baixos de grunhidos. Estou chorando na frente dessa atendente bonita, mas nem me importo. Sento por 10 minutos tentando me acalmar, e então lembro das moedas que ele deixou no telhado. Vou devagar até o carro e ligo uma lanterna. O telhado do carro está coberto por um líquido estranho e viscoso, mas cheira a cobre. Vômito e, na fenda entre o porta-malas e o final do vidro traseiro, encontro as moedas. Estão cobertas por aquela mesma substância nojenta de bordo de cereja e estão grudadas nela, junto com o líquido. Agora consigo ver o que parece ser um pequeno pedaço macio de tecido. Abro meu carro e minhas veias viram gelo. Há uma linha desse líquido indo do paralama dianteiro até a porta do lado do motorista. Aquela coisa tentou abrir minha porta quando estava ao meu lado no sinal de pare. Volto para dentro, chorando ainda mais agora. Peço à atendente para tentar ligar de novo para o número para mim. Ela tenta várias vezes, mas o telefone vai direto para a caixa postal. Na manhã seguinte, dou o número para o meu tio, que é capitão da polícia em uma cidade vizinha. Ele diz que o número é de um celular descartável, pago em dinheiro, basicamente impossível de rastrear, e parece estar desligado agora. Durmo com as luzes acesas nos dias seguintes. Eu tinha 23 anos e estava explorando as florestas dos Ozarks, em Arkansas, para ser mais preciso. Estava usando equipamentos novos que vinha economizando há meses, botas, um colete tático e até uma máscara de gás de especificação militar. Era como estar no Natal, ansioso para testar alguns protótipos pessoais que eu tinha. Carregava meu rifle, que não seria muito eficaz contra ursos grandes, mas seria útil contra cobras, cachorros vadios ou até mesmo contra um puma. Eu tinha algumas revistas extras e 2 clipes que construí e queria testá-los. Além disso, tinha alguns alvos enrolados nas presilhas, equipamento de sobrevivência, bússola, mapa topográfico, cobertor térmico, roupas íntimas extras, rações de emergência, cantil e camelback. Basicamente, estava preparado para qualquer tipo de invasão. Eu estava me divertindo muito explorando a floresta, testando minha visão com a máscara, verificando a confiabilidade dos clipes e me divertindo no geral. Caminhei até chegar perto de um leito de riacho e decidi praticar minhas táticas de sobrevivência. Como era final do verão e começo do outono, não havia perigo de molhar meu equipamento no riacho quase seco. Mas eu estava mais propenso a danificar meu equipamento com meu próprio suor. Após verificar minuciosamente a segurança, comecei a fazer uma série de movimentos e testes de resistência com o equipamento. Rapidamente me cansei e fiquei ofegante, parado no leito seco do riacho. Decidi conferir minha posição com o mapa e a bússola para traçar um curso de volta para casa.
Enquanto me orientava, percebi um cheiro. A princípio, pensei que fosse meu suor, mas o odor se tornou rapidamente algo pior, um odor de podridão misturado com musgo animal, lixo, alho e algo entre o cheiro de gambá e cebola. Entrei em modo de alerta, tomei um estimulante para melhorar o foco e preparei meu rifle, pois não queria correr o risco de falhas caso precisasse atirar em algo. O cheiro era tão forte que quase vomitei o comprimido. E o que quer que fosse a fonte, estava definitivamente se movendo na minha direção. Resolvi colocar a máscara de gás que carregava ao redor do meu pescoço sobre o rosto para tentar filtrar o cheiro, mas ela não era totalmente hermética nas juntas, então o odor ainda passava. Caminhei cautelosamente pelo leito do riacho em direção ao local onde o declive era menos íngreme, ouvindo atentamente qualquer barulho de galho se quebrando ou de animal vindo de cima. Ouvi algo se movendo, um som maior do que o meu rifle poderia enfrentar. Era um grunhido constante, desajeitado e misturado com um cheiro. Logo associei a ideia de um urso grande dos Ozarks. Pela experiência do meu pai, que viveu 58 anos nos Ozarks, apenas duas coisas o abalaram: o desafio da paternidade e os grandes ursos. Segundo ele, os ursos negros nativos quase foram extintos entre os anos 40 e 50 e, para corrigir isso, liberaram 250 ursos nos montes Ozark e Washington. O site oficial insiste que todos eram ursos negros, mas meu pai garante que isso é bobagem e diz que muitos dos ursos eram marrons, acasalando com os poucos ursos locais remanescentes e os negros introduzidos, resultando em descendentes maiores e mais agressivos graças ao fenômeno conhecido como vigor híbrido. Contudo, voltando à minha história, eu poderia ter permanecido no leito do riacho e esperado que aquilo seguisse seu caminho, mas a luz do dia estava diminuindo rapidamente. Por mais que meu pai tivesse descrito os ursos grandes como perigosos, não queria ficar preso com um urso raivoso após o escurecer. Optei por escalar a encosta oposta do riacho, escalando rochas grandes e me apoiando na encosta do morro, imaginando que isso seria uma proteção adicional contra o que quer que estivesse lá fora. Já havia vislumbrado algo ao longo do caminho, mas foi a primeira vez que tive uma visão clara. Não era um urso. Era parecido com um urso, mas definitivamente não era um. Sou aficionado por ficção científica e até tenho o guia de extraterrestres de bar, que ganhei da minha incrível madrasta já falecida. Quando vi aquela criatura, meu cérebro de nerd imediatamente pensou, um solidor, mas não era exatamente. Tinha a aparência de um solidor, misturado com um urso pardo e um bicho preguiça, como se tivessem feito uma fusão estranha. Tinha um focinho longo e angular, parecendo um tromba curta, ombros largos e pés que se assemelhavam a tampas de bueiro cobertos por pelos sujos e emaranhados. Era como um balão peludo, com pelos carvão e marrom escuro, cheio de nós e emaranhados. Eu fiquei olhando por tanto tempo, tentando entender o que era, que por 2 minutos e meio a criatura nem percebeu minha presença. Estes seres eram realmente burros, lembro-me de ter sentido um alívio por eles não terem me notado até aquele momento. Tentei sair daquele desfiladeiro rochoso da mesma maneira que entrei, na esperança de passar despercebido, mas aconteceu algo estranho. Soltei um pum. Foi nesse momento que a criatura parou, minha respiração cessou e meu coração parou. O único som naquele momento na floresta era o eco do meu pum e o som do meu nariz ardendo com o odor da criatura. Foi como câmera lenta quando a criatura virou a cabeça, me olhou, cheirou o ar e se ergueu. Ela tinha se movido o tempo todo agachada próximo ao chão, o que eu pensava serem omoplatas eram os cotovelos dela. Ela poderia amarrar os sapatos sem se curvar, mas suas patas provavelmente os esmagariam. Eram como tampas de lixo. Cheirou o ar novamente e fez um som estranho, parecido com um grunhido. Eu juro, soou como ogor. E ali estava eu, o idiota que não ouviu os conselhos do pai, tentando escapar de um ogor, soltando um pum no processo. Apontei meu rifle para o centro do corpo e atirei. Não acertei o ogor, mas queria dar um nome idiota à minha provável assassina naquele momento. A bala atingiu o chão, levantando poeira e pelos. Para minha surpresa, o ogor recuou com o impacto, mas não vi sangue. Ele se ergueu e rosnou, um aviso que fez meu estômago criar uma fortaleza de nervos. Carreguei a arma e atirei em sua feia e estranha face, e dessa vez a bala acertou, mas ricocheteou. O ogor ficou lá me encarando, parecendo não entender que poderia ter simplesmente avançado e me agarrado enquanto eu desperdiçava balas inúteis. Gritei e disparei outro tiro, em qualquer direção, na tentativa de assustá-lo.
A criatura se abaixou e avançou em minha direção, e então fiz o que pude, fugi. Funcionou. Fiquei lá parado até o céu mudar de azul para laranja antes de me recompor e fazer uma retirada estratégica de volta para casa. Quando cheguei, contei a história para meu pai, que devo mencionar que estava visitando por alguns dias. Ele provavelmente sentiu o cheiro do grande urso em mim, então não adiantaria mentir para ele. Mas quando cheguei à parte sobre o que esses grandes ursos realmente eram, ele se recusou a acreditar em mim. Ficou bravo, trancou as portas e acampou no andar de cima pelo resto da nossa visita. Tive que levar cerveja para ele de lá de baixo quando ele começou a falar. O estranho é que, por mais assustado que ele estivesse e tão desconfortável quanto eu estava vendo daquele jeito, eu não estava com medo. Lembro-me claramente de não sentir medo algum. Acho que estava simplesmente muito interessado ou curioso para sentir medo, porque se estivesse assustado, teria corrido para casa em busca da mamãe. Se eu tivesse que adivinhar, aquele comprimido que tomei provavelmente me impediu de entrar no modo a correr para casa assustado para a mamãe. E assim foi como conheci o meu corpo e sobrevivi. Não tenho realmente uma explicação para o que aconteceu, tenho ideias, mas aqui está a história. Eu era um recém-formado do ensino médio a caminho da faculdade. Durante meu último ano, eu trabalhava para o meu avô em uma fazenda, mais ou menos como um administrador. Ele me dava instruções sobre o que fazer na fazenda quando ele não estava presente, geralmente alimentar as vacas. Era início de novembro e, nessa época, os treinos de beisebol começavam depois da escola e iam até às 5h30. Quando eu chegava ao trabalho e começava a me preparar, o sol já estava quase se pondo. Certo dia, eu me vesti, enchi os baldes e alimentei a primeira parte da fazenda, quando percebi que não tinha a chave da outra parte. Frustrado, fui forçado a pegar 2 baldes de cada vez e levá-los do cercado até o coxo, uma caminhada de uns 40 metros. Enquanto caminhava, tentava manter o ânimo e comecei a assobiar, sem um padrão ou melodia específica, apenas algo que eu inventei. Quando voltei e coloquei os últimos baldes na caçamba do caminhão, ouvi algo vindo da propriedade vizinha. Era um assobio estranho. Pensei que ninguém morasse perto daquela propriedade e soava bem próximo. Eu racionalizei, pensando que era um pássaro imitador ou algo assim, e segui em frente com minha vida. Nos próximos dias, não assoviei, mas o assobio continuou. Lentamente, ao longo desses dias, ficou mais claro até que soou como um assobio regular. Eventualmente, ficou mais alto. Quando ouvi pela primeira vez, foi muito fraco, quase perdi o som no barulho dos meus passos a caminho do caminhão. Nos últimos dias, eu meio que me acostumei ao assobio e até o esperava. Quando um dia ele não veio, fiquei um pouco desapontado. Dessa vez, tinha levado a chave e fui até o portão, mexendo nas minhas chaves quando as deixei cair na grama. Eu disse droga quando as deixei cair, agachei e comecei a procurá-las, quando ouvi um som muito fraco vindo da outra propriedade, um gemido baixo ou algo parecido. E estava ficando mais alto. Nesse ponto, eu não estava com medo, mas mais curioso sobre o que estava acontecendo lá. Deixei meu caminhão estacionado em frente à propriedade, andei alguns metros pela estrada e pulei a cerca da propriedade onde ouvi os sons. A terra ali subia em um morro íngreme e era densamente arborizada por toda parte, e quanto mais subia, mais densa ficava. Olhando agora, percebo que cometi alguns erros grandes que poderiam ter me machucado. Enquanto subia o morro, ocasionalmente ouvi-o gorgolejar. Estava longe no alto do morro, então ainda era tão fraco quanto antes. Quando andava, um cheiro ruim começou a atingir meu nariz, uma mistura estranha de lixo e cachorro molhado ou algo assim. Ouvi algo quando estava prestes a subir o morro, droga. Um som muito seco, baixo e bastante distorcido. Droga veio de alguns metros à minha frente. Parecia um fumante de 60 anos falando droga lentamente, como se não soubesse inglês ou algo assim. Automaticamente, pensei que alguém estava na nossa propriedade, um tanto irritado e paranoico, comecei a me mover mais devagar. Não queria que esse cara me ouvisse antes que eu pudesse vê-lo. Continuei indo e parei para ouvir outro som e música. Droga. Droga, droga. Esse cara agora estava repetindo droga normalmente, não prolongado e de maneira assustadora como antes.
Ele estava imitando perfeitamente o meu tom, inflexão, literalmente tudo. Até mimou minha frustração quando eu disse isso, com raiva e um pouco assustado. Agora, levantei-me e comecei a subir o morro. Acendi minha lanterna no celular e disse: "Esta é propriedade privada." Fui interrompido na minha frase quando, ao chegar no topo, a luz iluminou vagamente essa figura nua, agachada a apenas alguns metros na minha frente. Seus olhos foram iluminados pelo brilho fraco da minha lanterna. Automaticamente, senti que algo estava errado. Aquilo não era uma pessoa comum. Seu pescoço era mais longo que o normal e quando subi o morro, ele torceu o pescoço e virou a cabeça para me olhar sem mover os olhos. Eles eram muito grandes, e sua cabeça era grande e fina. Ele estava agachado como uma bailarina. Olhei para o corpo dele, era muito magro, as costelas apareciam através de uma pele que era muito fina. Houve um breve silêncio e, como um robô, o homem virou-se nas folhas e lentamente ficou de pé, com as mãos ao lado do corpo. Eu estava ponderando se era até mesmo uma pessoa, era muito alto para ser uma pessoa. "Droga", disse na minha voz. Virei e corri morro abaixo. Não parecia que eu estava correndo, mas mais como se minhas pernas estivessem apenas seguindo os movimentos. Não olhei para trás até chegar à cerca, e quando pulei, entrei no meu caminhão e saí em alta velocidade. Infelizmente, ainda trabalho naquela fazenda, mas nunca contei a ninguém essa história, nem mesmo ao meu avô. Só ouvi o assobio algumas vezes desde então. Eu não sou realmente um crente no paranormal e realmente tentei encontrar uma explicação para coisas estranhas e acredito que isso possa ter sido apenas um estranho morador ilegal, mas realmente não sei. Meu pai me contou uma história uma vez e eu nunca vou esquecê-la, por algumas razões. Acho que é a primeira história que ele me contou quando eu era criança. Também é a história de como meu avô morreu, mas honestamente, essa não é a razão. Você ouve histórias na TV ou às vezes ouve algo em um lugar público. As pessoas falam sobre fantasmas e alienígenas, e você pensa, isso não é real, estão inventando ou estão enganados ou estão loucos, algo assim. Você simplesmente não acredita até que algo aconteça, algo que junte tudo, conecte os pontos de uma maneira que você não pensou antes. Talvez aconteça com você, ou talvez você ouça a mesma história várias vezes, acontecendo com diferentes pessoas. Não demora muito para o mundo se tornar um pouco maior do que você pensava. Como eu disse, esta é uma história que meu pai me contou, mas eu nunca acreditei, mesmo que ele jurasse que era verdade. Não foi até eu começar a navegar na internet que comecei a acreditar. Comecei a ouvir outras histórias exatamente como a que meu pai me contou. Não demorou muito para eu acreditar no Arrak. Não foi assim que meu pai o chamou, é claro. Ele nunca usou a internet na vida dele, então ele não saberia como as pessoas passaram a chamá-lo. Quando ele escolheu chamar de outra coisa, ele o chamou de Skinwalker, após uma antiga lenda navajo que seu avô lhe contou. Mas vou te contar a história do jeito que ele me contou. Estávamos caçando uma noite, matando coiotes por $50 a pele. Morávamos em uma fazenda leiteira em Ohio e, às vezes, matávamos um bezerro. Fazíamos isso toda noite porque precisávamos do dinheiro. Às vezes, enquanto estávamos por aí, nos deparávamos com um veado e o matávamos. Nosso proprietário não se importava, e isso poderia alimentar nossa família por algumas noites e nos economizar algum dinheiro. De qualquer forma, terminamos nossas rondas e estávamos indo para casa, andando, porque naquela época não tínhamos carro ou quadriciclo. Cortávamos caminho pela floresta, e foi quando nos deparamos com isso, sangue por toda parte, respingado nas árvores, na grama, no riacho, por toda parte. No começo, achamos que era um bando de coiotes. Às vezes, os víamos fazendo isso, às vezes eles devoram e depois começam a caçar veados ou gado. O pior era quando se reproduziam com cães selvagens. Mas isso não era assim. Quando um bando de cães ou lobos ou coiotes ataca algo, eles fazem direito. Eles escolhem um fraco, doente, velho ou simplesmente pequeno, o caçam, o encurralam em algum lugar de onde ele não possa sair e o levam até o maior, o alfa. E aquele veado nunca verá aquele alfa. Talvez o ouça, mas não o verá, apenas notará que sua garganta desapareceu e então morrerá. É rápido, é limpo. Não foi assim o que aconteceu aqui.
Algo tinha avançado sobre um bando de veados. Os coiotes não atacam um bando, e os lobos também não, porque teriam uma grande luta. Tinham três corpos apenas despedaçados. Você via uma cabeça aqui, uma perna ali, um torso lá. Predadores não fazem isso, não deixam restos. O que fez isso não fez por comida, fez por diversão. Mas nós não sabíamos disso. Vimos um monte de carcaças e pensamos que era algo que tínhamos que resolver. Lembro-me de meu pai me mandando ir para casa. Ele achava que era um bando de cães selvagens, mas eu não ia deixá-lo e muito menos andar sozinho por 3 quilômetros de floresta com nada além de uma .22 e uma faca no bolso. Eu tinha apenas 13 anos na época, então um rifle .22 era a única arma que eu conseguia usar com confiança. Meu pai tinha espingarda, e ele não iria a lugar algum sem ela. Demorou um pouco para eu convencê-lo, mas finalmente começamos a rastrear o que quer que tenha feito aquilo. Não foi difícil, só seguimos o sangue. Ou aquele ser sangrou um veado antes de fugir, ou arrastou um por 1 quilômetro. Não sei. Sei que nunca tinha visto meu pai com medo antes daquela noite. Começamos a ouvir barulhos. Estive em muitas florestas na minha vida, estive pelo mundo todo, e nunca ouvi barulhos como ouvi naquela noite. Ouvi coisas gritando, veados, raposas, coelhos, guaxinins, pássaros, todos assustados. Agora, pense bem, isso era por volta das 12 ou 1 hora. Exceto pelas raposas e alguns pássaros, nada deveria estar acordado. Mas não apenas estavam acordados, estavam se movendo. Vi bandos de pássaros voando direto para as árvores, apenas tentando sair de lá. Nos deparamos com um bando de coiotes, quase atirei em alguns pensando que era o que estávamos procurando, mas então vimos que eles estavam correndo na nossa direção. Passaram direto por nós, nem perceberam. E então alguns veados fizeram o mesmo, e então alguns coelhos, esquilos, raposas e até alguns porcos selvagens. Essas coisas deveriam estar se comendo, e a única coisa que queriam era sair de lá. Deveríamos ter percebido que talvez o que estávamos rastreando não era algo que deveríamos ver, e não era algo que poderíamos matar. Não sei por que não voltamos para casa. Acho que estávamos curiosos. Acho que essa era a natureza do meu pai, ir em direção aos problemas para lutar. E sabendo o que sei sobre o que meu pai fez durante a guerra, minha natureza era ficar perto dele. Finalmente, chegamos a um vale aberto, normalmente era um campo de soja, mas não estava na estação, então era apenas terra plana. Vimos as pegadas e muitos animais fugindo da floresta. Onde estava o sangue dos veados, nada havia dado um único passo, como se estivessem deixando para nós encontrarmos. As pegadas eram superficiais, o que quer que fosse não podia pesar mais que 100 libras, mas isso não significava muito. Um gato selvagem, pesando cerca de 40 libras, quase arrancou minha maldita garganta uma vez, e tudo o que isso significa é que é rápido e é difícil de acertar. Então seguimos as pegadas e não demorou muito para encontrarmos onde estava. Havia essa antiga escola no topo do morro, metade dela foi arrancada por um tornado, e ninguém morava lá há muito tempo. Pegamos sem teto lá às vezes, ou drogados procurando um lugar seguro para se drogar. Pensamos que talvez fosse isso, talvez fosse apenas algum garoto doente se drogando, mas não pensamos nisso por muito tempo. Chegamos a cerca de 50 metros e ouvimos um barulho, um tipo de barulho estridente. Era composto por 2 sons diferentes, um agudo e outro um grunhido baixo, e ambos aconteciam ao mesmo tempo. Chegamos a 20 metros e ouvimos o som. Lembro-me de pensar que parecia papel sendo rasgado enquanto alguém balançava água em um balde para cima e para baixo. Meu pai olha para mim, se ajoelha e sussurra que eu tenho que ficar atrás dele porque estamos prestes a encurralá-lo. Qualquer animal vai lutar quando estiver encurralado, especialmente se for um predador, mas pelas pegadas, sabíamos que era só um. Ele me diz que provavelmente era um único cachorro selvagem, provavelmente raivoso. O plano era se aproximar enquanto ele estava comendo, atirar e continuar atirando até que não se movesse mais, e então cortar a garganta dele. Se chegasse ao meu pai, era meu trabalho atirar ou esfaquear para tirá-lo de cima dele. Então ele caminha e eu estou bem atrás dele, apenas um pouco ao seu lado para poder ver o que era. Eu queria, até hoje, não ter visto. Ele estava se inclinando sobre um cadáver, arrancando sua carne e jogando o que não comia.
Tem sangue por toda a parede, brilhando à luz da lua. Era pálido, parecia humano, mas não totalmente humano. Tinha braços e pernas como um humano, mas se agachava como um macaco. Suas mãos não eram normais, tinham dedos longos com garras nas pontas. Meu pai hesitou, não estava pronto para atirar em uma pessoa. Ele pigarreou para tentar fazer com que o ser se virasse. Juro por Deus, todo o barulho simplesmente cessou. Nunca tinha ouvido um silêncio verdadeiro antes disso, e não depois. Por 2 segundos, nada, absolutamente nada fez barulho, o que fez tudo ser mais alto quando ele se virou, emitiu um grito agudo e pulou em cima do meu pai. Ele disparou, acho que errou. Se acertou na criatura, ela não se importou, mas estava sobre ele, arrancando partes dele. Comecei a disparar a queima-roupa com uma .22, mas mal sangrava. Disparei 5 vezes e então comecei a golpeá-lo com a coronha da arma, mas não cedia. Parecia nem perceber que eu estava ali. Arranhou meu pai, arrancando pedaços de sua carne, começou pelo torso, arrancando a pele, depois subiu, arrancando a garganta, o nariz, os olhos, escalpou e então começou a cavar e arrancar a metade de baixo de seu maxilar, os pequenos ossos daquele tubo no pescoço e então suas costelas. Não lembro exatamente o que aconteceu, mas de alguma forma a faca do meu pai acabou no ombro da criatura e meu pai acabou nas minhas costas. Eu corri, e meu Deus, corri mais rápido do que jamais corri antes ou depois, e eu sabia que ele estava me seguindo. Acabei de volta nos bosques opostos aos que estávamos, indo em direção à casa do meu senhorio, porque era meio quilômetro de distância. Eu podia ouvir aquela coisa gritando e gemendo, ouvia os galhos das árvores quebrando e sendo lançados para todos os lados, soava como se alguém estivesse dando machadadas em cada árvore que eu passava. Estava estalando tão alto e frequentemente, mas eu simplesmente não olhava para trás. Finalmente, tropecei em cascalho, olhei para cima e lá estava meu senhorio com alguns de seus amigos bebendo ao redor de uma fogueira. Eu gritei e chorei, eles vieram até mim. Pedi para chamar uma ambulância e ele olhou para mim e nunca esqueci o que ele disse. "O que é isso nas suas costas?" ele perguntou. E no momento em que ele disse isso, vi uma daquelas terríveis camisas de flanela que meu pai usava em todos os lugares. Era o que restava do meu pai, a maior parte de sua cabeça, seu torso, mas nada abaixo da cintura. De repente, ouvimos o grito daquela criatura, e ele me agarrou. Meu pai foi jogado no chão e eu lutei, chorando, porque achava que ainda poderíamos salvá-lo de alguma forma, mas meu pai já tinha se ido antes mesmo de eu o pegar. Meu senhorio teve que me pegar e me jogar para dentro antes que eu fosse com ele. Ele e seus amigos estavam todos lá dentro, trancando as portas e preparando armas. Meu senhorio me olhou, perguntando o que havia acontecido, mas eu simplesmente não sabia o que dizer. Ele conseguiu juntar o suficiente para entender que havia algo perigoso lá fora. Todas as luzes da casa estavam acesas e alguém chamou a polícia, que estaria lá em 15 minutos. Olhamos para fora e vimos a criatura passar na frente da fogueira que eles tinham feito. Não sei o que era, alguém disse que parecia um macaco, e de repente algo passou pela janela. Atiramos, mas não era a criatura, era o cachorro do meu senhorio, só o corpo, porém, sem a cabeça ou patas. Começamos a empurrar coisas na frente da porta e das janelas quando ouvimos algo na garagem. Lembro de um dos amigos dele dizendo que as portas estavam abertas, e ouvimos metal e vidro sendo destruídos. Colocamos um sofá e uma TV na frente da porta da garagem, ele bateu mais um pouco, mas então ficou quieto, não tão silencioso como antes, podíamos ouvi-lo se movendo e os caras estavam conversando, certificando-se de que as armas estavam prontas. Alguém me entregou uma pistola, e assim que puxei o gatilho, ouvimos um estrondo lá em cima, então ouvimos o grito novamente, mas agora mais alto e sem ecoar e desaparecer, porque estava dentro conosco. Corremos todos para a única porta que levava para cima e chegamos bem a tempo, pois a coisa abriu um pouco e 4 ou 5 homens simplesmente se jogaram contra ela. Ele conseguiu passar as mãos, alguém com uma espingarda resolveu isso, encostou o cano direto no pulso da criatura e apertou o gatilho, cortando a mão fora. Isso só a deixou com mais raiva, começou a empurrar a porta, arranhando. Estávamos de um lado empurrando o melhor que podíamos, e ela do outro fazendo o mesmo, mas aquela madeira simplesmente não ia aguentar. Então alguém nos disse para baixarmos a cabeça.
De repente, metade de cima da porta simplesmente sumiu, meus ouvidos estavam zunindo e havia lascas por toda a parte. 2 ou 3 deles apenas descarregaram suas armas na parte de cima daquela porta. Não sei ao certo para onde ela foi depois disso. A polícia chegou, eu ainda estava grudado naquela porta, no que restava dela, e o sol já tinha nascido quando me tiraram de lá. Me colocaram em um hospital por um tempo, muitas pessoas conversaram comigo, mas eu não respondi, não por um bom tempo. Quando voltamos para casa, consegui um emprego com o senhorio, trabalhando na fazenda. Não falamos muito, especialmente sobre aquela coisa, mas me alistei no exército quando tinha 19 anos, e ele me chamou para beber um uísque como despedida. Perguntei imediatamente o que a polícia disse a ele. A história que contaram foi sobre um animal selvagem, provavelmente um lobo ou talvez um urso que havia migrado para o norte ou algo assim. Perguntei como podiam dizer isso quando tinham a mão. Ele me olhou surpreso e disse que aquela mão nunca chegou à delegacia. O policial que a tinha no carro sofreu um acidente, bateu em uma árvore e morreu na hora. A mão nunca foi encontrada, provavelmente foi levada por um animal. E os policiais, quando reconheciam que a mão sequer existia, diziam que era simplesmente a pata de um urso que parecia uma mão humana. Nunca mais falei com aquele senhorio, acho que ele desapareceu quando eu estava no treinamento básico, e a polícia nunca o encontrou. Disseram que ele devia dinheiro a algumas pessoas e simplesmente fugiu, mas não acho que seja tão simples assim. Nunca voltei para aqueles bosques, nem mesmo se tivesse todo o exército dos Estados Unidos ao meu lado. Essa foi a história do meu pai sobre o Raquel Skinwalker. Ainda não sei o que pensar, mas conforme fui envelhecendo e quando minha mãe morreu, acho que meu pai sentiu que não tinha mais nada e talvez devesse acertar as contas antigas. Ele voltou para aqueles bosques, pelo que parece, e nunca mais voltou. O FBI foi chamado e fizeram um grande espetáculo para todos envolvidos, mas eu sabia que não estavam realmente procurando, e nunca o encontraram.